boa tarde, turma. Então, a gente vai apresentar o artigo Neuropsicologia da Atenção, da Avaliação e da Estimulação. Esse é um artigo das autoras Jéssica Barbosa e contribuintes. Vai ser apresentado por mim, Cecília, Lindsay, Felipe, Luana e Fernanda. Então, e o William vai estar virtualmente hoje com a gente. Então, como ele está estruturado o artigo? Ele vem dividido em resumo, introdução, conceitos de atenção, avaliação neuropsicológica da atenção, atividades estimuladoras da atenção e as considerações finais. Então, o resumo diz que a atenção é uma função crucial que permite a interação eficaz do indivíduo com o seu ambiente, além de subsidiar a organização dos processos mentais. Então, esse trabalho faz uma concentração sobre a atenção e seus diferentes tipos. Então, ele é um artigo que traz vários autores falando de atenção e o que está relacionado ali, né? Também das principais patologias, de acordo com a neuropsicologia, com base em pesquisas bibliográficas realizadas e foi feita a sugestão de jogos para estimular a cognição e testes para avaliar a atenção. O artigo fala sobre a atenção. Dá para ouvir? Você acha a atenção, você vê, estar consciente dos acontecimentos à sua volta, mas também está ligado ao processo de concentração, que seria o tempo que fica concentrado numa atividade. A introdução, que seria a parte responsável, não é uma parte desse tema, porém eu achei bem interessante trazer para vocês. Seria a diferença entre atenção, concentração e foco. Foco seria, estou focado no modelo agora, por exemplo. Concentração seria o tempo que eu fico concentrado, ou seja, o tempo que eu fico em foco. E a atenção seria mais ou menos a quantidade de detalhes que eu consigo reparar no modelo. Por exemplo, agora que eu vim fazer uma pintinha, por exemplo. Também é interessante notar que tem um processo que o pessoal chama de cegueira noturna. É interessante notar também que tem a chamada cegueira atencional. Que aconteceu basicamente com todos vocês. Que é o clássico exemplo de quando está mexendo no celular, mandando uma mensagem, não consegue ouvir o externo. Tem alguém falando contigo, praticamente não ouve nada, só um zumbido assim. Mas não consegue perceber que a pessoa está falando contigo, até mesmo que ela está falando. E além disso, o processo de atenção é muito mais complexo do que essa simples introdução que eu trouxe para vocês. E bem mais a fundo. O artigo usa a neuropsicologia para isso. Dando assim estudos sobre a atenção, a personalidade do indivíduo e a sua avaliação cognitiva. E agora iremos para a parte 2. Bom, vou falar um pouco sobre o conceito de atenção. O conceito de neuropsicologia foi utilizado pela primeira vez pelo Sir William, em 1913. Esse cidadão aí foi caracterizada pela observação e realização de estudos clínicos de pacientes com lesões neurológicas e alterações cognitivas. Entre as funções estudadas está a atenção. A atenção é conceituada como a capacidade do indivíduo de responder majoritariamente aos estímulos que lhe são significativos em detrimento de outros. É aquilo que eu estava falando agora há pouco na sala de aula. As informações que acaba recebendo, tanto do estímulo interno quanto externo. Para Alexander, que é aquele cidadão, a todo momento o homem recebe inúmeros estímulos sensoriais. Eu não vou ler tudo isso aqui, porque é exatamente aquilo que a gente falou. A quantidade de informação que o cérebro está recebendo a todo momento, e aí ele acaba organizando na sua mente o que é importante, o que tu está prestando atenção neste momento agora. Eu, por exemplo, estou prestando atenção no trabalho, tentando prestar atenção em vocês, não vou conseguir, eu estou focado na minha linha de raciocínio, no meu pensamento. Mas, basicamente, tudo que ele fala aqui é aquilo ali, ó. É sobre a quantidade de informações que o cérebro recebe, organiza e transmite para que a gente possa não ter uma loucura. Imagina a gente recebendo todas as informações a todo momento, não vai dar. Segundo o Dr. Marcel, em 1999, a atenção está separada em 3 estruturas que estão relacionadas à atenção seletiva. O córtex parietal superior, que é este aqui, ó, esse verde aqui,
que é a representação espacial do exterior, o córtex pré-motor lateral, que é a orientação em movimentos de exploração, que é este aqui, também é ruim aqui, tá? Mas é este aqui, ó. Daí também está escrito, mas ficou meio desfocado nessa tela. E o giro símbolo anterior, que é a monitoração da resposta, que é esse azul, que é a parte da região do nosso cérebro. A atenção é um fenômeno complexo, cujos limites se interseccionam com a percepção, a memória, a motivação, o afeto e o nível de consciência, entre outros. Segundo a Associação do déficit de atenção, aponta uma enorme prevalência em transtorno do déficit de atenção, diversos quadros degenerativos, esquizofrenia e epilepsias. Tinha outros, tá? Mas eu acabei pegando esses três, que é uma coisa mais comum, que a gente acaba ouvindo todos os dias, que é o déficit de atenção, o TDAH, a esquizofrenia e as epilepsias. Destaque-se os testes psicológicos, escalas questionários na neuropsicologia para a promoção de uma avaliação mais precisa. Principalmente no nosso caso, a gente vai trabalhar com isso aqui, psicólogos, são os testes de déficit de atenção, que isso hoje é muito comum, é uma coisa que a gente recebe muito lá na clínica, então isso a gente vai trabalhar bastante. E um resumo final da minha parte fala um pouco sobre os processos cognitivos da atenção são complexos. Envolve a intenção, o planejamento e a tomada de decisões. Esses processos estão na base da ação volitiva, dos atos de vontade, que é aquilo que a gente fala de eu quero ou eu não quero, simples assim. Meu cérebro vai dizer isso, sim ou não. Vou por ali, não vou. Se eu for por ali, eu vou cair, então eu não vou. Então é a parte do nosso cérebro que ele faz isso, ele diz sim ou não, ponto. Com um sistema orgânico, a atenção contém anatomia funcional própria. Os estudos cerebrais procuram apresentar as áreas cerebrais envolvidas nesse método. É importante saber a localização de cada atividade cerebral, pois dessa forma pode-se encontrar a base dos problemas de atenção. É isso que fala sobre estudos do cérebro. É para a gente descobrir onde é que está o nosso problema, a afasia, que nem falar a parte do cérebro, que é a questão da fala. Então é isso que eu estava falando aqui nessa parte do texto. Era isso, meninas? Então, a segunda parte do artigo fala sobre a avaliação neuropsicológica da atenção. Então, as autoras trazem, primeiro uma conceituação da neuropsicologia, que é uma área interdisciplinar com a medicina, e que envolve áreas da anatomia e também da psicologia. E a avaliação neuropsicológica ela surgiu com o intuito de avaliar pessoas que sofreram danos cerebrais durante a guerra. Aqui nessa parte eu senti falta de um aprofundamento do artigo, porque não fala que tipo de dano, se é físico, se é psicológico, e também em qual guerra, em que contexto. Eu achei que faltou essa parte assim, para entender melhor essa questão. Mas enfim, surgiu com esse intuito e com o objetivo de auxiliar o diagnóstico diferencial, estabelecer a presença ou não de disfunção cognitiva, identificar o nível de funcionamento em relação ao nível ocupacional. Então, a avaliação neuropsicológica é uma investigação da capacidade geral e dos processos primários, que é a atenção, concentração, esforço e controle mental. E os testes têm como objetivo principal examinar as aptidões cognitivas em uma escala, desde das aptidões mais sutis até as mais graves, até os comprometimentos mais graves. E a avaliação psicológica é a que se dedica ao desenvolvimento dos instrumentos. Envolve a objetificação dos conceitos teóricos em elementos observáveis. Então, a psicologia pega os conceitos teóricos e tenta aplicar esses instrumentos, envolvendo o uso da modelagem matemática e representação dos processos psicológicos. Então, os testes criados para a avaliação da atenção seguem determinações para a avaliação mais precisa. Então, o artigo traz todos os tipos de testes que são realizados. Uma pena que ficou tão pequeno. Não sei porque ficou tão pequeno, a tela está pequena. Então, a partir do sistema de avaliação de testes psicológicos, a SATESP e o Vetor Editora, eu entrei nos dois sites para ver o porquê foram citados e
A SAPEPS está dentro da Confederação, né, Confederação da Psicologia, associação, isso. Então, eles é um setor justo que trabalha com um sistema de avaliação, né? E o Vetor Editora é uma editora que também eles têm inúmeras edições, livros com testes de todos os, não só de atenção, né? Aqui a gente não ficou tão ruim no artigo. Tá? Ai, gente, eu não estou enxergando mal, mas assim, eu vou falar rapidamente. Então, tem todos os tipos, aqui são a função, né, que é aqui no caso a atenção, mas se vocês entrarem nessa vetor editora, vocês vão ver outros tipos de teste para outras funções, né? Então, teste, qual a função, né, no caso esse primeiro, de bateria de funções mentais para motorista, né, esse teste, quando te entrevistou aquela menina, a psicóloga, ela falou que é feito, às vezes, para remanejo de funcionários dentro de uma empresa, são feitos esses tipos de teste, né? E aí o que avalia, né, no caso, a atenção concentrada, a idade e a escolaridade. Então, a gente tem aqui a descrição de todos esses testes, eu tentei reduzir agora sim, porque está pior ainda para enxergar. Mas vocês consultem um artigo bem interessante, assim, porque eu acho que eles colocam todos os testes realizados para a atenção. Então, ali segue, né, a idade. A questão da escolaridade me chamou a atenção, e só o último fala que é ensino fundamental incompleto e pós-graduação. O resto todos não informados. Então, Wundt fala que a produção dos testes que avaliam a atenção coloca de forma quantitativa aquilo que, por muitas vezes, não consegue se avaliar somente de forma qualitativa. Então, a gente já estudou, alguns já estudaram, né, que a psicologia ela entra no campo da ciência a partir do laboratório do Wundt, onde ele coloca a psicologia na metodologia através de pesquisas em laboratório. Né? Então, a SAPEPS, por exemplo, tem como meta elevar a qualidade dos instrumentos de avaliação psicológica e a utilização de tecnologia agrega o estudo de forma mais ampla. Então, se a gente tem uma plataforma onde a gente tem disponível esses testes, né, eles podem ser desfrutados pelo psicólogo, com que tenhamos uma organização melhor desses procedimentos. Concordo, né? Eu acho que a tecnologia agrega muito em relação a isso, né? De a gente poder mecanizar melhor os testes. Agora eu vou falar um pouco sobre as atividades estimuladoras da atenção. Que o artigo ele nos apresenta ali que o autor Vygotsky, ele fala que o jogo é um exemplo de atividade que pode estimular a atenção do indivíduo, assim como a música e outras atividades estruturadas. Benefícios, né? A estratégia para o desenvolvimento por estimular novos conhecimentos e desenvolver habilidades, utilizando como exemplo uma criança. É preciso criar estímulos para que ela possa aprender e exercitar o pensamento. Então, através dessa estratégia de jogos, né, atividades mais estruturadas, faz com que trabalhe, né, a atenção e a concentração e o foco da criança, ajudando ela também no aprendizado. E quando tratado do aprendizado, é necessário fugir do ensino tradicional, utilizando métodos que permitem maior atenção e concentração. Então, como eu já tinha falado, né, preciso então ter alguns métodos ali para que a criança possa se concentrar e ter mais atenção. Dos malefícios, o artigo nos apresenta que, para pessoas com alguns tipos de transtornos, os jogos eletrônicos, principalmente para crianças e adolescentes, podem gerar dependência por serem elas mais impulsivas e haver diminuição do controle emocional. O artigo então nos mostra que os jogos eletrônicos ele também servem como psicoterapeutas para ajudar, né? Só que
Em alguns tipos de transtorno, como TDAH, alguns pais questionam, né, por que os filhos eles conseguem se concentrar nesses jogos e outras coisas não. Principalmente por isso, porque elas são mais vulneráveis a serem impulsivas e por haver uma diminuição do controle emocional. Também nos fala no artigo, para estimular a atenção em funções específicas do cérebro, a neuropsicologia estimula a utilização de métodos além dos tradicionais, com a finalidade de estimular a aquisição de novas capacidades e habilidades desconhecidas. Também o artigo fala sobre o cérebro tem a capacidade de reorganizar circuitos neuronais, né, a neuroplasticidade, quando diante de experiências novas, assim conforme a sequência de acontecimentos e conhecimentos irá melhorar e se desenvolver. Né? Junto com a estimulação cognitiva, se o cérebro tiver alguma lesão ali, acontecer de ter alguma lesão, junto com essas experiências novas, acontecimentos e conhecimento, começa a se desenvolver melhor. E para finalizar, em especial para pessoas com TDAH, depressão e ansiedade, essas técnicas devem ser utilizadas como meio de estimulação cognitiva para contribuir com o tratamento do indivíduo, como também para a maturação do cérebro. E também ele no artigo fala que, de acordo com o Candieri, os jogos a serem utilizados, né, principalmente para pessoas com TDAH, são jogos de memória, quebra-cabeça, brincadeiras estruturadas, criação de histórias, leituras de histórias de bis, entre outros. O artigo também apresenta outros tipos de jogos que ajuda também no tratamento desses transtornos e também na maturação do cérebro. Jogos analógicos. Nada de eletrônicos, no caso. Então tá. Agora a parte mais objetiva, a conclusão e as considerações finais do que é a atenção de fato. Tá? É a capacidade do cérebro de filtrar os elementos do ambiente enquanto a gente continua recebendo as informações. No caso, esse filtro existe pois o ser humano não tem a capacidade de armazenar todas as informações, né? E a gente vai fazendo essa avaliação conforme a gente vai recebendo as informações. A gente mesmo vai filtrando o que é mais importante, né? Prestando atenção em mim e só no celular. A gente vai fazendo esse filtro e vai. Isso é a atenção, é essa função neurológica que é o filtro, tá? A atividade cerebral do ser humano funciona com investimentos cognitivos, é o que eu já falei. E a atenção é o direcionamento dos nossos recursos. Aquilo aí que o professor falou, de ser para si, que é o que vai orientando a gente, né, para as coisas específicas que a gente acha importante. Né? Pode passar. E a atenção ela é separada nesses quatro principais tipos. Né? Quando tem, para definir se a pessoa tem algum transtorno desses, que nem a colega estava falando, esses transtornos de atenção, é necessário ser feita uma avaliação neurológica para ver se tem deficiência em algum desses quatro pilares aqui que são os principais, né? Que é a atenção seletiva, por exemplo, a gente está fazendo uma leitura em um lugar público, a gente conseguir estar lendo o livro enquanto passa ônibus, carro, cachorro latte, tudo isso, a gente conseguir focar no livro, que é o que a gente quer. A sustentada, que é conseguir manter a atenção durante uma reunião longa, que tem essa apresentação aqui, que é repetitiva e contínua, conseguir manter focada, está usando a tua atenção sustentada. A atenção dividida, né, que é a gente fazer duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, estar lendo e estar falando, ou estar cozinhando e conversando, estar comendo e estar falando, a gente usa a atenção dividida para isso. A atenção alternada, ela é alternada, ela não perde o foco de uma coisa para outra, tu alterna ela na função de estar, por exemplo, dirigindo. Tu está dirigindo, tu está cuidando a margem do carro, a direção, mas tu está prestando atenção, se passa um pedestre, se semáforo. Essa é a tua atenção alternada. Não chega a perder o foco em alguma coisa, tu vai trabalhando ela desse jeito. E a neuropsicologia fala que existe não um tratamento medicamentoso, existe a neuroplasticidade também, que tu pode, junto ali com o psicólogo, pode fazer um tratamento junto com o indivíduo, utilizando aqueles estímulos ali que a gente já falou, que tu pode
melhorar a tua condição de atenção dentro desses aspectos aí. Então, é basicamente que fala isso no slide e isso no nosso artigo. Com essa referência, querem aplaudir? Podem aplaudir.